Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada. Estamos começando mais uma semana para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio nos milagres do Senhor, eu creio nas promessas, eu creio em tudo o que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, seja mais que bem-vindo. Esse devocional acontece há mais de 3 anos, temos mais de 1.400 encontros. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. O propósito desse devocional é te aproximar do Senhor, um passo mais perto do Senhor e de tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais uma vez, seja mais que bem-vindo. Para você que já é da família, muito bom ter você aqui. Essa semana será uma semana de milagres. Será que você pode profetizar isso em nome de Jesus? Essa será uma semana de milagres. Começa a profetizar. Vamos lá. Segunda-feira nós temos um compromisso. Toda segunda-feira nós estamos profetizando milagres. Hoje é o dia em que no último dia de jejum, né? Nós começamos no dia 1, terminaremos no dia 7 e entregaremos no dia 8. Então, se você está jejuando, glória a Deus pela sua vida, e aqui pela fé nós estamos crendo que essa semana será uma semana de milagres em nome de Jesus. Pastor, você está botando um boné na cabeça hoje? Estou. Esse boné aqui veio lá do Malawi, né? Uma missão, ganhei de presente de uns amigos, a Bela e do Brasão, amigos do coração, me deram esse presente aqui, eu estou muito feliz com ele e eu resolvi usar. Eu não sou muito chegado a boné não, mas eu estou usando e é isso aqui. O importante é a mensagem, amém, querido? Muito bom, quero agradecer especialmente a você que é membro desse canal, que é um dos patrocinadores, um dos abençoadores desse projeto. Eu oro para que Deus multiplique a 100 por 1 tudo que você tem depositado aqui, tudo que você tem semeado nesse ministério, para que nós juntos possamos alcançar mais pessoas. Pastor, infelizmente eu não consigo ser membro do canal, não tem problema, já nos ajuda demais você se inscrever no nosso canal, compartilhar essas mensagens e ativar as notificações para que você sempre esteja ciente quando estivermos ao vivo, tá bom? Vamos lá, queridos, sem mais delongas, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta a tua atenção para aquilo que vem do Senhor. Você tem permissão para prosperar. Você tem permissão para prosperar. Eu quero falar um pouco sobre isso para começarmos a semana com tudo, com toda a fé, com toda a energia. Eu quero começar a semana assim, irmão, declarando, porque o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa. O inimigo não tem poder sobre os nossos filhos. O inimigo não tem poder. Os nossos filhos são do Senhor. A nossa casa é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Tem crente aqui hoje, irmão? Meu Deus, vamos lá. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nunca nos deixou só. O Senhor nunca nos abandonou. E mais uma vez nós estamos aqui, Pai, declarando, profetizando promessas. Nós estamos aqui crendo nos milagres que o Senhor tem na vida de cada um dos que nos assistem. Mais uma vez, Pai, eu oro, abençoo, multiplica sobre eles, derrama sobre eles graça e favor. Não permita, Senhor, com que eles se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles permaneçam firmes na Tua presença, na Tua vontade. Que eles não venham, Pai, a estagnar no meio do caminho, parar porque perderam a direção, parar porque não sabem o que devem fazer. Mas mais uma vez, Pai, derrama sobre eles bênçãos, favor e graça. Em nome de Jesus. Essa será uma semana de milagres, Pai. Nós declaramos e profetizamos sobre a vida de cada um deles. Essa será uma semana de milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem permissão para prosperar. Eu quero que você internalize essa mensagem. Eu quero que você guarde isso no profundo do seu coração, porque Deus falará grandiosamente com você. Deus fará milagres, Deus fará grandes coisas acontecerem. Então vamos lá. Abra comigo em 1 Samuel no capítulo 3. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Ai, meu Deus do céu. Eu tô achando que eu tô na igreja. 1 Samuel no capítulo 3, a partir do verso 3. 1 Samuel 3, a partir do verso 3. A palavra diz o seguinte: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel, respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou?
Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. E ele, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos e todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim, pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. É o bastante. Duas coisas saltam aos meus olhos antes de começarmos esse devocional. Duas coisas saltam aos meus olhos. A primeira delas é quando o Senhor chamava Samuel e Samuel não entendia que quem o estava chamando era Deus. Veja, deixa eu encontrar aqui o versículo. Aqui, encontrei. Perdi de novo. Meu Deus, é o sério. Não, aqui, encontrei, desculpa. Diz o seguinte, no verso 6 e no verso 7. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, preste atenção nisso. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não tem como você conhecer a Deus se você não tiver a revelação da palavra no seu coração. Eu não posso apresentar Deus a você sem te apresentar a palavra dele. Tá entendendo isso? A revelação da palavra é a maior apresentação que nós podemos ter de Deus. Por isso que às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e não somos capazes. Porque às vezes o nosso problema não é que Deus está em silêncio, mas é que nós não temos a revelação da palavra suficiente de forma que nós possamos conhecer a Deus e reconhecer a voz que é dele. Segundo ponto, Deus está dizendo que não terá absolutamente nenhuma propiciação mediante sacrifício ou oferta pelos pecados de Eli e de sua família, porque ele sabia do pecado que estava sendo cometido e não se posicionou. O que isso me ensina? A negligência é um dos piores pecados que você pode cometer. A negligência é um dos maiores problemas que você pode fazer na sua vida. Pastor, por que a negligência? Porque é algo que você sabia e não fez, você poderia ter feito e não fez, você viu e não se moveu, você identificou e não se mexeu. Ele sabia que seus filhos estavam pecando contra a casa do Senhor e não fez absolutamente nada. Ele não se posicionou. Eu tenho falado para os liderados, para os meus liderados, gente, não sejam negligentes. Nós temos uma equipe muito boa, nós temos pessoas muito boas conosco. Se nós formos negligentes, o Senhor irá responder com justiça. Tá bom? Guardem isso no coração de vocês. Vamos para o primeiro ponto aqui. Você tem permissão para prosperar. Para começo de conversa, eu quero te mostrar que prosperidade não é apenas sobre dinheiro na conta, uma casa nova e um carro do ano. A prosperidade é tudo aquilo que é próspero, abundante de uma forma além das suas necessidades. Pastor, então uma pessoa próspera é uma pessoa rica? Nem sempre. Às vezes a única coisa que uma pessoa rica tem é o dinheiro dela.
Ah, pastor, assim até eu gostaria de sofrer em Paris. Pense isso e certamente você colocaria uma hora ou outra a corda no pescoço, como muitos já o fizeram, independente se estivessem em Paris ou não. Por que eu te digo isso? Porque não é muito dinheiro que te fará ter amor à vida. Não é muito dinheiro que te fará ter sentido na vida que você tem. Não é ter muito dinheiro que te fará ter um propósito. Não é. O dinheiro, ele é uma ferramenta que facilita a sua vida terrena. Ponto. Nada mais do que isso. E é tão verdade que no dia que você tiver mais dinheiro do que visão, você perdeu a visão. A visão que você tem não é de Deus. Porque tudo aquilo que Deus te chama para fazer, geralmente você não é capaz de fazer sozinho, não tem habilidades para chegar lá, você não está nas melhores estações da sua vida e você não tem um recurso. Você não sabe como as coisas vão acontecer. Você não tem um recurso suficiente necessário para cumprir o que Deus te chamou. Então, em todos os momentos nós estamos dependendo de Deus para algo. O que significa dizer que quanto mais eu dependo, mais em Deus eu estou. Às vezes nós queremos fazer as coisas para Deus sem depender dele. Isso não é possível. Você nunca conseguirá fazer alguma coisa para Deus sem dele depender. Primeiro ponto. Você não precisa do cenário favorável. Você precisa de uma decisão interior. Davi havia perdido tudo, família, casa, honra, apoio. E quando todos se voltaram contra ele, ele não esperou por aplausos, por alívio ou por esforços. Ele se encorajou no Senhor, o seu Deus. A decisão de levantar não veio de fora, veio de dentro. Eu tenho permissão para prosperar. Escreva isso no chat agora. Eu tenho permissão para prosperar. Se eu tenho permissão para prosperar na minha vida, eu entendo que a prosperidade ela está em todas as áreas e não apenas na área financeira. Ser rico não é ser próspero. Ser próspero é ter a abundância de Deus em todas as áreas da minha vida. Abundância de Deus em todas as áreas da minha vida. Essa é a perspectiva bíblica da prosperidade. Eu tenho abundância de Deus em todas as áreas da minha vida. E por mais que talvez você passe por algum problema financeiro, querido, quando você tem Deus na sua área financeira, pode ter certeza que o Senhor enviará reforços, o Senhor enviará pessoas para te ajudar, abrirá portas que nenhum homem conseguirá fechar, nenhum inimigo conseguirá destruir, as pontes que Deus criar na tua vida. Por quê? Porque Deus está fazendo parte da sua história. Quando nós não permitimos com que o Senhor tenha espaço em certas áreas da nossa vida, nós tomamos decisões de forma isolada. Nós tomamos decisões por nós mesmos e certamente nós iremos falhar porque não sabemos tomar as decisões certas. Se você soubesse, querido, você não estaria aqui reconhecendo que Deus é aquele que vai te guiar. O ser humano não sabe fazer tudo sozinho, pelo contrário, a tendência do ser humano é se autodestruir. E eu quero que você entenda que Davi resolveu lutar contra o gigante, não foi porque desceu um querubim, não foi porque desceu um arcanjo. Não, ele entendeu que carregava algo do Senhor maior do que o gigante que estava diante dele. E isso é uma decisão interior de se levantar. Porque agora você está crendo na promessa que vem de Deus, naquilo que é do Senhor. Você está crendo. Essa decisão tem que vir de dentro, não de fora. Não é uma motivação que as pessoas te dão de fora. É uma convicção que você carrega dentro de você. Tá entendendo isso? Quem aprende a se encorajar sozinho nunca mais fica refém da expectativa dos outros. Quem aprende a se encorajar sozinho nunca mais fica refém da expectativa dos outros. Essa foi uma das frases mais profundas que eu já vivi. E eu não me encorajo sozinho pelos argumentos que crio na minha própria força. Eu me encorajo porque prego para mim mesmo que a minha força vem do Senhor. Então escreva no chat agora. A minha força vem do Senhor. Ainda que eu esteja fraco, a minha força vem do Senhor. Digite aí, escreva em algum lugar, pregue para si mesmo. Eu digo isso várias vezes. Ainda que eu esteja fraco, a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. Quando você começa a pregar para si mesmo, independente do ambiente que você está, pode até ser um momento que talvez ninguém acredite em você. Que certamente Davi passou por isso. Olha o tamanho desse menino, rapaz, com uma baladeira na mão, um negócio, um estilingue. O que esse vai fazer? 5 pedras, olha o tamanho do gigante. Meu amigo, espere e verá. Enquanto vocês não têm expectativa sobre mim,
Eu tenho convicção sobre a aliança que tenho com Deus. Eu tenho convicção sobre a aliança que tenho com Deus, por isso enfrentarei os meus gigantes de frente, sem medo. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração em nome de Jesus. É nisso que eu quero que você firme o teu entendimento. É nisso que eu quero que você firme a tua convicção, pelo amor de Deus. Amém? Tô entendendo, pastor. Deixa eu saber se você tá entendendo mesmo. Ponto 2. A dor paralisa, mas a fé te reposiciona. O momento de Ziklag era de luto, perda e confusão. Mas a dor que poderia ter paralisado Davi se tornou o catalisador da busca por direção. Ele consultou a Deus. E quando a resposta veio, não foi consolo, foi uma ordem. Persiga. Persiga. A fé verdadeira transforma lágrimas em impulso e dor em direção. Dor em direção. Pastor, o que é que o senhor está tentando me explicar? Eu estou tentando te explicar que às vezes no teu maior momento de dor é onde você será posicionado pela tua fé. Quando você percebe da expectativa da Bíblia, Samuel foi levantado porque havia uma abertura dada pelo profeta Eli. Deus já não iria mais utilizar Eli nem sua linhagem por causa de todo o pecado. Muita coisa aconteceu de ruim. E aqui, querido, você pode desfrutar da consequência das decisões ruins que você escolheu na sua vida. Mas quando você passa por algo ruim, como o exemplo de Davi, que trouxe aqui para fazer um paralelo entre as duas histórias, quando você olha aquilo que aconteceu na vida de Davi, não foi porque ele procurou, mas veio até ele. E às vezes acontece isso em nossa vida. Não é o que nós estamos passando, não é resultado da decisão errada que tomamos, mas do posicionamento certo que decidimos ter. E às vezes no teu posicionamento correto, no teu posicionamento certo, você vai incomodar muitas pessoas e principalmente o inferno. E não ache que isso vai ficar barato, porque não vai. Pastor, eu estou enfrentando uma tempestade. Sim, não porque Deus está te castigando, mas porque você está se posicionando. E às vezes nesses momentos de dor, a tua fé te reposiciona. A tua fé te reposiciona. Você entende isso? A sua fé te reposicionará. Amém? Você está entendendo isso? Você está prestando atenção? Olha o que diz em 1 Samuel no capítulo 30, no verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás e tu libertarás. Será que eu vou atrás daqueles que se colocaram contra mim? Será que eu vou atrás daqueles que fizeram coisas ruins contra mim? Essa era a dúvida de Davi, porque ele não se colocou num lugar de justiça própria para tentar devolver o mal com o mal. Mas, Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço? Se o Senhor disser para eu ir, eu irei. Se o Senhor disser para eu ficar, eu ficarei. Essa é a ideia. Pastor, o que é que isso tem a ver com prosperidade? O que tem a ver com prosperidade? Tudo. Porque no dia que você não for capaz de ouvir a voz de Deus por causa das suas emoções, você está a um passo da ruína. No dia que você não for capaz de ouvir a Deus porque não conseguiu controlar as suas emoções, você estará a um passo à ruína. Porque numa decisão errada, num posicionamento errado, numa decisão errada, levada pelas suas emoções, você pode colocar tudo a perder. E você realmente pode perder tudo. Ponto 3. Você tem permissão para lutar pelo que perdeu. Antes de ir, Davi não agiu por impulso. Ele perguntou: posso ir? E Deus respondeu: vai, porque tudo será recuperado. Agora você percebe que Davi não está sendo levado pelas suas emoções, está sendo levado pela direção de Deus. Quando você é levado pela direção de Deus, querido, você tem permissão para lutar as batalhas que Deus te permite lutar. Você tem permissão para enfrentar os inimigos que Deus te permite enfrentar. Davi não enfrentou seu irmão no dia que ele estava para enfrentar Golias, porque sabia que lutar contra seu irmão não era a principal luta. Seu irmão não era o principal problema.
E às vezes nós não estamos buscando a Deus nas nossas decisões diárias, estamos nos perdendo. E aí a nossa prosperidade se esvai, porque nós não estamos mais nesse lugar de dependência de Deus. Nós estamos querendo lutar as batalhas pela nossa própria justiça, pela nossa justiça própria. Às vezes não falta força, falta permissão. E quando Deus libera a palavra, não há mais limites, apenas passos a seguir. Quando Deus diz vai, o inferno não tem como dizer fique. Oh, meu Deus do céu. Quando Deus diz vai, o inferno não tem como dizer fique. Talvez um dia você foi passado para trás. Talvez um dia você foi injustiçado. Deus disse: não vá contra ele, vá em outra direção. Mas como? Como que eu não vou colocar esse cara na justiça? Como que eu não vou contra ele com tudo que eu tenho? Como que eu não vou na casa dele acabar com ele? Deus está dizendo assim: não, vá em outra direção. Irmão, quando Deus diz vá, enfrenta o que precisa enfrentar. Ele está te mostrando que o que te fará alcançar o que você precisa alcançar não é a tua determinação de justiça, é a palavra de Deus sobre sua vida. E às vezes a gente precisa entender e perdoar certas pessoas e seguir o caminho que Deus tem para a nossa vida. No caso de Davi, Deus permitiu com que fosse atrás dos homens que fizeram coisas ruins ao seu povo. Mas, querido, não ache que você pode fazer justiça sem a permissão de Deus, porque você não pode. Não se deixe levar pelas suas próprias emoções, porque elas podem te levar para um lugar que você não conseguirá mais voltar. Ponto 4, vamos lá. Meu Deus, o tempo está passando muito rápido. Segura aí, gente. Não deixe a sua petulância matar a sua promessa. Não deixe a sua petulância matar a sua promessa. Quando você olha a história de Samuel que nós estávamos lendo, preste atenção nisso que eu vou terminar de ler. Versículo 15. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Que visão? De que Deus destruiria Eli e sua família. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Deus vai te pegar, Eli. Deus sabe da tua negligência, Eli. Deus sabe da tua negligência. Vai pegar tu e teus filhos. Então te prepara. Olha a resposta de Eli. Ele é o Senhor, que faça o que parece melhor. Ele é Deus, então deixa ele fazer o que ele quiser. Cuidado com a sua petulância. Quando nós olhamos para a história de Davi, Davi não apenas superou a dor, ele superou o orgulho. Liderou homens que quiseram apedrejá-lo horas antes. Isso é maturidade espiritual. Percebe? Quando Eli recebe a mensagem de que Deus vai destruí-lo e sua família também, deixa que Deus faz o que ele quiser. Ele é Deus. Petulante. Davi, mesmo diante de homens querendo apedrejá-lo, perguntou a Deus. Deus disse: pode ir. Ele não foi petulante dizendo: vou carregar todo mundo, eu sou bom de batalha e eu vou pra cima. Davi não fez isso. Mas debaixo da permissão de Deus ele se moveu. E os homens que outrora estavam tentando apedrejá-lo agora estavam seguindo a ele. Porque os teus frutos falarão mais alto do que as tuas emoções quando você está na presença de Deus. Bora! Os teus frutos falarão mais alto do que as tuas emoções quando você está no caminho do seu propósito. Os teus frutos. Porque a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Se fosse movido pela mágoa, teria perdido a vitória. Mas ele escolheu o propósito além, acima da sua ferida. Quem não supera mágoas acaba sabotando seus milagres. Escreva isso em algum lugar, pelo amor de Deus. Quem não supera mágoas acaba sabotando seus milagres. Aprenda isso. Ponto 5. Você vai recuperar tudo, até o que parece irrecuperável. Ainda na história de Davi,
Davi chegou onde seus inimigos festejavam com o que era dele. O que antes parecia definitivo, Deus transformou em cenário de restituição. Ele não apenas invadiu o acampamento, ele acabou com a festa do inimigo. Quando Deus está com você, querido, não importa aqueles que tentem tirar o que você tem, maior é aquele que te dá, maior é aquele que te restitui. E eu quero declarar sobre a tua vida agora restituição. Eu quero declarar sobre você agora restituição, seja emocional, financeira. Aquilo que o inimigo um dia tirou de você, Deus restaurará na sua vida, restituirá sobre você em nome de Jesus. Se te tiraram alegria, eu declaro sobre você que Deus derrame alegria ainda maior. Se tiraram de você dinheiro, eu declaro que Deus te abençoe ainda mais. Se tiraram de você alguma posição em algum lugar, eu declaro para que Deus abra portas sobre sua vida e você acesse lugares ainda maiores, em nome de Jesus. Porque onde o inimigo um dia festejou porque você perdeu, Deus estava transformando essa festividade em ruína e restituindo sobre sua vida 2, 3, 4, 10 vezes mais. Meu Deus, querido, isso é profético. Vamos começar a semana crendo nos milagres do Senhor. Porque talvez você foi passado para trás e quebrou. Mas o Senhor te diz nessa manhã: sou eu que te sustento. Sou eu que te abençoo. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus, assim diz o Senhor. O diabo pode até celebrar por um tempo, mas Deus já marcou o fim da festa. O diabo pode até celebrar por um tempo, mas Deus já marcou o fim da festa. Meu Deus, querido, meu Deus. Em nome de Jesus, querido, guarde isso no seu coração. Abrace essa palavra profética. Guarde isso de uma forma muito profunda. Em nome de Jesus. Ponto 6, vamos lá que o meu tempo já acabou. Meu Deus, segura. Se ninguém te der valor, dê valor a si mesmo. Se ninguém te der valor, dê valor a si mesmo. Davi se presenteou com coragem, se alimentou de fé, se abraçou na verdade de Deus. Se ninguém te escolher, escolha-se. Se ninguém acreditar, creia. Se ninguém te honrar, se posicione como quem é honroso. Eu ainda quero a mim mesmo. Escreve isso de uma forma muito profética. Eu acredito no que eu carrego. Eu acredito no que eu carrego. Escreva isso de forma profética. Porque talvez as áreas da tua vida que estão paradas, estagnadas, é porque você deixou de acreditar naquilo que Deus derramou sobre sua vida. Você tem permissão para crescer. Você tem permissão para prosperar. Você tem permissão para avançar, assim diz o Senhor nessa manhã. Você tem permissão para alcançar os sonhos e propósitos que Deus tem para sua vida. Esteja debaixo de obediência, assim como Davi o fez. Busque agradar ao Senhor, assim como Davi sempre buscou. E eu tenho certeza que você prosperará em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A recuperação começa quando você decide não se abandonar. Querido, foi um dos maiores princípios que internalizei na minha vida. Qualquer um pode me abandonar, menos eu mesmo. Nós sabemos que Deus não irá nos abandonar. Nós sabemos que Jesus Cristo não nos abandona. A cruz é a garantia disso. O amor de Deus é a garantia de que eu não serei abandonado por Ele. Mas as pessoas ao meu redor podem me abandonar. Eu não posso. Não posso fazer isso. Por mais que aqueles que eu esperava muito me deixaram para trás, eu não posso permitir me deixar para trás. E tem horas que você tem que olhar para si, olhar para o que Deus está fazendo, celebrar e dizer: eu sou maior do que a expectativa que colocam sobre mim. Eu não estou te dando uma palavra motivacional. Eu estou te trazendo uma palavra revelada. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Você carrega algo dos céus e não de si mesmo. Você carrega algo para um propósito e não para si mesmo. Mas você precisa acreditar nisso. Crer naquilo que Deus derramou sobre sua vida. E eu tenho certeza que esse será um dos passos mais importantes para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Se Deus te deu permissão, não tem opinião que possa te parar.
Se Deus te deu permissão, quem tem opinião não pode te parar. Não há opinião que possa te impedir. Guarde isso no seu coração. Eu quero que você internalize essa mensagem hoje. Eu quero que você guarde ela no fundo do seu coração. Para que você não venha a duvidar daquilo que Deus está fazendo. Porque pessoas estão falando A, B, C ou D. Eu quero que você guarde isso no seu coração. E creia nas promessas que Deus tem para a sua vida. Porque elas sim são verdadeiras e são eternas. Amém? Pai, obrigado por mais um encontro. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma palavra. Eu oro em nome de Jesus que essa semana será uma semana de milagres. Essa semana será uma semana de romper, será uma semana extraordinária. E mais uma vez nós estamos aqui declarando milagres, declarando promessas, declarando o extraordinário do Senhor sobre a vida de cada um dos que estão aqui em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro, agradeço pela vida de cada um, que o Senhor possa trabalhar neles, os abençoar, os fazer crescer, fazê-los prosperar, para que eles sejam testemunhas quão grande e amável é a Tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu profetizo uma semana de milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um glória a Deus aí no chat, só para eu saber que tu recebeu essa mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa. Essa semana será uma semana extraordinária e eu profetizo isso sobre você. Eu creio naquilo que Deus tem para a sua vida. Faça um convite mais que especial aqui, queridos. Glória a Deus, o Senhor tem aberto portas extraordinárias, o Senhor tem tirado as escamas dos olhos de muitas pessoas que decidiram ir além. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você está estagnado, parado, você precisa mais de Deus. Precisa estar inserido em uma comunidade de pessoas que te ajudam a crescer. Se você precisa romper em alguma área da sua vida, seja financeira, seja uma área sentimental, não importa a área da sua vida que você precise de ajuda. Dê-se a oportunidade de participar da nossa jornada com propósito. Não estou falando isso como um demagogo. Estou falando isso porque nós temos pessoas agora nos assistindo no chat que são resultado de milagres. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a Érica, é uma mentorada nossa que já está aí conosco há bastante tempo, uma palavra sobre santificação e santidade. Querido, que palavra maravilhosa. Nós estamos esticando cada um dos mentorados. O pastor está trazendo palavra, tá? Ela já tem bagagem, já aprendeu bastante, agora ela está externando aquilo que Deus colocou no coração dela. E outras pessoas também já passaram, a Sueli, a Marina, a Andréia, o Júnior. Espero não ter esquecido de ninguém. Márcio, André, todos eles já Raulene, todos eles já compartilharam palavras conosco. E eu creio no crescimento de cada um. Dê-se a oportunidade de crescer um pouco mais, de crescer em todas as áreas da sua vida. Se inscreva. Você tem 7 dias, se inscreva. Pastor, talvez eu tenho um problema financeiro. Querido, eu tenho certeza que você não tem. Porque no mês que você diz que tem, você está gastando dinheiro com besteira. A gente sabe, querido, a gente sabe. Nós planejamos muito e colocamos um valor que é possível mensal. E você pode fazer isso, crendo como se isso fosse uma semente que você está profetizando sobre a sua própria vida. E eu vejo que às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. Não, fica gravado. Você pode assistir de novo. Mas eu não tenho dinheiro. Mas olha o que tu tem gasto teu dinheiro com tanta besteira. Querido, infelizmente essa é uma realidade. Que muitas pessoas preferem gastar com coisas supérfluas do que com coisas que realmente vão trazer transformação. E nós já temos mais de 200 encontros. 200 encontros para que você possa assisti-los. Entre, participe. Durante uma semana, se você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta. Pronto, tá tudo bem. Tá bom? Se você está nos assistindo do YouTube, o link está na descrição do vídeo. Se você está nos assistindo do Instagram, é só digitar jornada. Se você está nos assistindo do WhatsApp, do TikTok, vai no link da bio. Pastor, eu tô assistindo do Instagram, digita jornada. Pastor, eu tô assistindo do TikTok, vai no link da bio assim que terminar a live. Pastor, eu tô assistindo do YouTube, link na descrição do vídeo, tá bom? Beijo no seu coração. Essa semana é uma semana de milagres, eu espero te encontrar aqui na comunidade. Nós temos 3 encontros semanais, 3. 2 de manhã e 1 à noite. Querido, não tem como. A transformação
está diante de você e só depende do seu posicionamento. Beijo! Essa semana será uma semana de milagres, profetizo sobre sua vida. Vá viver a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Lindos, beijo no coração e a gente se vê no próximo encontro. Beijo, forte abraço!